Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. A gente vai ler Ruth 3 e 4, já finalizando o livro de Ruth. Então, se você concluiu a leitura comigo, já deixe também o seu comentário dizendo que você leu o livro de Ruth em 2023. Também leremos o Salmo 121 e Romanos capítulo 2, tá bom? Vamos orar? Bendito Deus, buscamos a Tua presença, a Tua ajuda, nessa hora que paramos para ler e meditar na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Peço perdão aí, irmãos, essa tosse me pegou. Queria apenas sinalizar que a Vanessa já fez um favor aí pra gente no vídeo anterior. Deixou no comentário 2 referências bíblicas. Uma da lei relacionada ao levirato, que é isso que a gente está vendo agora, a questão dele ser o seu resgatador, né? A lei que rege essa conduta. E também a lei relacionada às espigas, né? A deixar um pouco para trás para atender a necessidade dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Então essas 2 referências interessantes aí para a gente entender algumas coisas que aconteceram e estão acontecendo aqui nessa história. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha?
E Rute lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. E agora o último capítulo do livro. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, e então ele o chamou. Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras da presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der desta jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim, Boaz recebeu Rute e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez.
Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então a gente vê essa história aqui se conectando à história da Bíblia como um todo, no sentido de que é de Boaz com Ruth que vem a linha genealógica do Salvador. Uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, inclusa nessa genealogia, porque decidiu se apegar à sua sogra e servir ao Deus vivo que sua sogra seguia e cria. E nós vemos então um exemplo, né, uma história, uma pequena historieta do tempo dos juízes, que mostra como Deus, apesar de tanta imoralidade, apesar de tanto desvio da parte do povo de Deus, Deus não estava inerte, Deus estava agindo, Deus estava conduzindo a história para a chegada do seu filho, para a vinda do Messias. Muito bem, vamos lá. Agora, Salmo 121 ou 122? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é o 121 mesmo. Isso, é o 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. E agora Romanos 2. Nós já vimos no capítulo 1, Paulo tratando da questão de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, onde Paulo também diz que os homens são indesculpáveis por converterem a verdade em mentira e etc. Então Paulo segue dizendo: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.
Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Eu quero encorajar vocês a assistirem a essas devocionais que eu já gravei, já tem no YouTube, sobre Romanos, especialmente esses trechos que a gente vem lendo. Como eu disse anteriormente, disse ontem, até o capítulo 7 já tem essas devocionais. Então pode ser bastante útil você ouvir ou talvez ouvir outros comentaristas, tá bom? Eu não consigo hoje falar muito sobre esse texto, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.